Nós vamos abrir agora espaço para mais um dos brasileiros repatriados pelo voo da Força Aérea na última sexta-feira, o André Gutinic. Boa tarde, André, você está aqui em São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Estou muito honrado em falar com você. Boa tarde, Fernando Capês. Boa tarde a todos. Sim, eu estou agora no Rio de Janeiro. Primeiramente, eu queria parabenizar toda a equipe aí da Jovem Pan. Eu admiro muito o trabalho de vocês e mesmo morando em Israel, eu acompanho quase que diariamente o Linha de Frente e demais programas da emissora. Então, parabéns também pela cobertura desse conflito. Muito obrigado, André. André, você estava em que local de Israel propriamente? Próximo ali à faixa de Gaza, um pouco mais afastado? Porque no norte há o risco do bombardeio do Hezbollah. Mais ao sul, os foguetes do Hamas. E há também terroristas que podem estar infiltrados, escondidos em Israel, esperando o momento para atacar de maneira oculta. Que região você se encontrava? E me conta um pouco como foi a notícia do dia do 7 de outubro, do ataque terrorista, a reação, o pânico, você tinha amigos ali. Dá um panorama geral aqui para o Linha de Frente. Sim, claro. Então, eu moro em Tel Aviv, eu moro um pouco mais na região sul de Tel Aviv, então não é tão próxima à faixa de Gaza. Eu já moro em Israel, vão fazer agora no fim de outubro 5 anos. E um pouco sobre o dia, né, esse dia trágico em que tudo começou, eu lembro ter acordado com mensagens no meu telefone de amigos que também moram em Israel perguntando se eu estava bem, porque é comum, né, que qualquer evento desse tipo que se aconteça no país, a primeira coisa que acontece é seus amigos te mandam mensagem, todo mundo quer ver se seus conhecidos estão bem. Então eu acordei muito assim, com algumas mensagens que estava tendo ataques, enfim, mas eu sei que isso vai parecer até estranho para vocês ouvirem. A gente que mora há um tempo em Israel, principalmente por causa de acontecimentos aí nesses últimos anos, a gente está, de certa forma, acostumado com esses ataques a mísseis. Os ataques a mísseis, eles são muito recorrentes, né? E com o passar do tempo, antes eles eram mais concentrados naquela região ali próxima de Gaza, mas com o passar do tempo, parece que o Hamas e esses grupos, eles foram se desenvolvendo, né, também suas tecnologias de disparo de mísseis. E, recentemente, esses mísseis chegam nas áreas centrais de Israel, inclusive em Tel Aviv, que é onde eu vivo. Então, nós passamos, em 2021, que eu me lembro melhor, teve uma semana ali, se eu não me engano, em maio ou junho, muito intensa de envio de foguetes. E, então, de certa forma, a gente está preparado um pouco, não é mais uma novidade, né, para quem mora em Tel Aviv, em Israel, essa situação dos mísseis. É claro que a gente acordou no sábado e foi começar a ver o que de fato estava acontecendo e realmente ficou chocado, porque a gente viu que não eram só disparo de mísseis foi toda aquela selvageria, toda aquela barbárie que a gente já Conhecido, viu. André? Você perdeu algum conhecido, algum amigo, pelo menos alguma família que você conhece, está nesse momento ou com parentes sequestrados como reféns, o que é também uma dor enorme, ou mortos? Tem algum tipo de contato? Você chegou a conversar com alguém? Eu não conheço diretamente pessoas que foram assassinadas, mas eu tenho amigos próximos que eram próximos de pessoas que foram assassinadas. Eu lembro, por exemplo, tá, na quinta-feira antes do ataque, eu fui no casamento de uma colega de trabalho, que ela é israelense, o noivo também era israelense, e no sábado eu descobri que um dos primos do noivo, que estavam inclusive no casamento, foi assassinado em combate. Ele não estava na festa, mas ele foi para confronto e foi assassinado. Então, todo mundo conhece alguém, todo mundo conhece ou alguém que foi assassinado, ou tem uma pessoa só, assim, de distância em relação a quem teve um ente próximo ou um amigo próximo assassinado. Inclusive, alguns brasileiros que sobreviveram à festa, né, à rave, eu conhecia quase todos eles.
não é difícil de você ter contato com as pessoas. Israel é um país pequeno, a comunidade brasileira é bastante unida, então é muito provável que hajam conhecidos. Eu imagino o trauma. O Ricardo Rose vai fazer uma pergunta, Ricardo, mas antes uma notícia aqui. O presidente da autoridade palestina, do Fatah, Mahmoud Abbas, que controla a Cisjordânia, não Gaza, declarou 3 dias de luto após o ataque aéreo mortal ao Hospital Batista Al-Harabi em Gaza. As imagens estão aqui mostradas aqui ao lado, à direita da tela. Um ataque aéreo, nesse momento, teria feito 500 vítimas fatais ou 200, ainda não há confirmação. Ricardo Rose, sua pergunta para o André, que chega ao Brasil depois de passar por esse drama terrível do ataque terrorista à região do sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, onde havia uma balada e jovens estavam se divertindo quando foram assassinados covardemente. Boa tarde, André. É bom que você tenha chego são e salvo aqui no Brasil. Eu queria que você falasse exatamente um pouco desse processo que você fez para sair, a agilidade da embaixada. A embaixada encaminhou um documento nos grupos onde tinham os brasileiros, você preencheu esse documento, a embaixada te chamou, como foi tua chegada lá no aeroporto, a expectativa de outras pessoas, de outros brasileiros que talvez quisessem também embarcar e eventualmente não conseguiram. Nós sabemos aí que a Força Aérea Brasileira foi uma das primeiras a conseguir resgatar alguns cidadãos. Então, me conta um pouco dessa experiência, como foi lá, a reação das pessoas que eventualmente não conseguiram embarcar e que acabaram ficando ainda em Israel, como foi o voo, a decolagem, enfim, algum temor de que eventualmente um avião como esse pudesse ser atingido. Afinal de contas, o Hamas é um grupo terrorista, enfim, contra terrorismo, se espera qualquer coisa. André, antes da sua resposta, só historiar essas imagens que aparecem aqui à direita do vídeo, são imagens momentos após o ataque aéreo ao hospital Al-Halabi na faixa de Gaza, as vítimas sendo socorridas. Essas são imagens agora. Vai ocorrer a explosão e, exatamente, isso é uma imagem impactante. Em seguida, as outras imagens do socorro sendo prestado. André respondendo a pergunta do Ricardo Rose, chegando agora, felizmente, são e salvo infelizmente, dessa tragédia que tem ocorrido. Repita-se. A tragédia é essa que teve início com uma ação covarde e terrorista do grupo Hamas, assassinando muitos jovens inocentes que estavam numa balada e sequestrando outros que ainda se encontram em poder do grupo terrorista. Sua resposta, André? Obrigado pela pergunta. Na verdade, o processo para se inscrever no voo ele era bastante simples. Tinha um link para um formulário online. Você bastava preencher com alguns dados básicos e enviar e esperar que a embaixada entrasse em contato. A prioridade dos primeiros voos eram para tirar os brasileiros que não são israelenses do país. Eu, no caso, eu sou brasileiro e israelense. Eu tenho cidadania israelense, e havia também uma prioridade para tirar alguns grupos mais sensíveis, idosos, pessoas com doenças crônicas, crianças, enfim. Então, basicamente, eu preenchi esse formulário, eu cheguei a falar com uma ou outra pessoa da embaixada, me disseram para ficar tranquilo que, eventualmente, ia ter lugar para todo mundo, que era uma questão de tempo, mas é claro que tinha aquela ansiedade, né, de você conseguir um voo mais rápido, melhor. E, na verdade, o processo ele foi bem surpresa para mim, porque eu estava esperando algum retorno, até então eu não tinha recebido nenhum status, né, de qual era a minha posição na fila, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. E na quinta-feira à noite, deviam ser aproximadamente 8 da noite em Israel, uma pessoa do Itamaraty me liga dizendo que haviam, se não me engano, 5 lugares no voo, não sei porquê, não sei se foram desistências em cima da hora, enfim, e se eu estava interessado em pegar esse voo no dia seguinte, logo teria que estar pronto às 11 da manhã. Então, foi uma coisa muito, muito surpresa. Eu já estava de antemão com a mala pronta, porque eu já sabia que se acontecesse ia ser bastante rápido, mas eu não imaginaria que fosse tão rápido. No dia seguinte,
eles mandaram as instruções para a gente. Havia um ponto de encontro de todas as pessoas que iam para o voo. A recomendação era não ir para o aeroporto por conta própria, por questões de segurança. Então, a gente se reuniu em um ponto em Tel Aviv, todos os brasileiros. E, na verdade, o processo foi, honestamente falando, foi muito bem organizado. Na verdade, muito mais organizado do que eu estava esperando que fosse. Eles fizeram uma breve checagem, né, daquelas pessoas no ponto de encontro, se todas ali estavam de fato inscritas na lista. Daí a gente pegou um ônibus ali no local, um ônibus fechado para o pessoal indo para o aeroporto. Mandaram a gente para o aeroporto bem rápido. E dentro do aeroporto as instruções eram muito claras, a gente viajou como se fosse um grande grupo, né, passando pela segurança, tem toda aquela burocracia de quando você vai sair de Israel, existe um processo mais rigoroso de segurança. Esses momentos que a gente vive explicam muito do porquê esses processos. O voo em si também foi muito tranquilo, era um avião que tinha toda a estrutura de um avião comercial, tinha comida, tinha entretenimento, televisão, enfim. A principal diferença é que a tripulação eram todos militares, mas eu achei de verdade muito profissional, muito organizado toda a estrutura. E isso aí eu tenho até que gostaria até de dizer que parabenizar, né, os envolvidos nesses voos de resgate que foram rápidos e eficientes. Espero que não cessem até que todos que queiram voltar ao Brasil consigam. André, a Carol Curimbaba vai fazer uma pergunta para você. E eu quero emendar a minha na dela e você responde as duas ao mesmo tempo, tá? Israel é um país muito seguro. Você pode andar à noite com tranquilidade, mas nesse momento há um clima de absoluta intranquilidade, medo, terroristas podem estar infiltrados fazendo esse ataque. Como é chegar ao Brasil, esse eixo Rio-São Paulo, mas não é só Rio de Janeiro, não é só São Paulo, hoje em qualquer grande capital, você corre o risco de sair na rua, ser assaltado, sofrer um arrastão, ser assassinado, crime organizado dominando as ruas. Como é que é esse paralelo? Como é que está se sentindo botando os pés no Brasil, longe desse cenário de guerra e numa outra situação de insegurança? E a Carol Curimbaba já faz a pergunta. Boa tarde, André. A minha dúvida é assim, aqui no Brasil nós estamos acostumados, talvez seja o país em que as etnias, as religiões mais convivem harmonicamente, assim, pelo menos dos países que eu tive o prazer de visitar, o Brasil realmente é um exemplo nisso. E nós que não visitamos Israel, fomos surpreendidos também de que, claro, antes da guerra, o convívio entre israelenses e palestinos e também muçulmanos de outras regiões é harmônico e até inclusivo. Há diversos projetos, inclusive, que fazem com o intuito de unir. Você sentiu realmente isso? Isso foi uma novidade para mim, inclusive. Você sente isso no dia a dia, que há essa força, essa vontade de, pelo menos, união no dia a dia dos dois povos? Duas ótimas perguntas. Eu vou responder primeiro a do Capês. É muito irônico isso, né? Eu vivi no Brasil durante 26 anos e moro em Israel há 5 anos. E eu não necessariamente me sinto, mesmo nessa situação atual em Israel, eu não necessariamente me sinto mais seguro no Brasil, tá? E aí vou te dar os dois principais motivos. O primeiro é a violência urbana, que nós estamos mais que acostumados, mais do que conhecemos, né? Infelizmente, a situação do nosso país. E existe também uma outra coisa agora, uma certa novidade, muito em decorrência a esse conflito que estourou agora, que eu não sei até que ponto judeus ou israelenses em países fora de Israel podem se sentir seguros, tá? E isso é uma coisa que eu venho falar com um coração muito pesado. A gente vê que esse conflito está desencadeando... eu nem diria desencadeando, eu acredito que sempre houve
um antissemitismo enraizado em diversos lugares do mundo, e esse conflito, digamos que as máscaras estão caindo, né? Essas pessoas estão tirando o antissemitismo dela dos armários. Então, uma das minhas dúvidas, eu não sabia se eu ia conseguir, por exemplo, voltar para o Brasil nesse voo da Força Aérea, era se eu devia ir para a Europa, passar um tempo até que as coisas se acalmassem em Israel. E, na verdade, eu refleti sobre isso e eu percebi que eu não me sentiria mais seguro na Europa. Israel, bem ou mal, com todo esse problema, eu acredito que o pior em relação àquela coisa da surpresa, né, dos terroristas, eu acredito e espero que já tenha passado. E para um judeu que vive em Israel, ele tem a segurança de que o Estado vai fazer o necessário para proteger a vida dele. Porque é um povo que a gente já sofreu muito no passado, meus avós vieram da Polônia, vieram para o Brasil fugindo da Segunda Guerra, e existe essa confiança de que, por mais que a gente veja falhas de segurança, mas que o governo israelense fará de tudo para proteger a vida do seu povo. Eu aqui quero dizer que eu me solidarizo demais com a vida também de inocentes palestinos que estão sendo perdidos. A gente tem que entender que essa guerra não são contra os palestinos, são contra um grupo terrorista chamado Hamas. Então, de fato, aí a gente já começa a ver, inclusive aqui onde eu moro agora no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente já está começando a ver casos de antissemitismo. Saiu agora, divulgaram nesse fim de semana um adesivo colado aqui em Ipanema, dizendo que os judeus são o câncer do mundo. Eu ouvi um relato de uma pessoa que foi numa manifestação pró-Israel agora, em Copacabana, e quando foi pegar um táxi de volta, o taxista ouviu as pessoas dizendo que elas estavam nessa manifestação pró-Israel e pediu para que elas se retirassem do táxi. Então, isso é uma realidade. E a gente vê que o Brasil é um país que está geograficamente distante do Oriente Médio e que não tem um histórico tão forte de antissemitismo, mas isso é uma preocupação real. Agora, quanto à segunda pergunta, de fato, Israel é um país muito diverso. Eu, por exemplo, moro numa região de Israel, de Tel Aviv, mais especificamente, que tem uma comunidade africana gigantesca. Israel, por exemplo, recebe muitos refugiados de guerra da África, muitos etíopes também, judeus. Existe uma comunidade grande de etíopes judeus que muita gente não sabe que já foi para Israel. E existe toda essa mítica de que o Estado de Israel é um estado de apartheid, mas eu, como uma pessoa que mora lá por 5 anos, posso te dizer que isso é uma calúnia, mais uma calúnia para você tentar deslegitimizar o Estado, e que, porque você vê, você convive com pessoas, eu convivo com árabes que trabalham na minha rua. Então, por exemplo, muitas vezes eu preciso de um serviço, de alguém que conserte alguma coisa na minha casa, por exemplo. A pessoa que chega, ela é um árabe. Se eu tivesse realmente nós convivemos em harmonia. Em que lugar do mundo você deixaria, se existisse realmente essa divisão, uma pessoa que está do outro lado entrar na sua casa, entendeu? Existem árabes em todas as esferas da sociedade israelense. Existem partidos árabes que são eleitos para o parlamento. Em que país que realmente praticam apartheid permite que essas pessoas governem, façam parte de governos? Então, de fato, existe muita manipulação de narrativa, existe muita desinformação, existe muito preconceito e muita gente que realmente não entende o que é o Estado de Israel, nessa hora começa a propagar esse tipo de coisa, né? André, olha, muito obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes que você esteja aí com seus parentes. A gente espera que você possa retornar a Israel brevemente.
A gente não sabe quanto tempo vai durar esse conflito. A gente espera também que o exército de Israel mantenha sua precisão e eficiência, diminuindo ao máximo o número de baixas em civis palestinos e que os reféns possam ser liberados. Há notícias ainda desencontradas, nós não vamos dar essa notícia agora, desencontradas, de que haveria possibilidade do Hamas liberar reféns para Israel. Como é uma notícia muito importante, nós ainda não temos a confirmação, nós vamos aguardar, mas esperamos e oramos para que essa seja uma notícia verdadeira e haja esperança para as famílias que têm os seus parentes mantidos como reféns. Muito obrigado, André, e desejamos tudo de bom para você e para a sua família. Obrigado.